Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em arquitetura e design de interiores e também estudante de arquitetura e urbanismo. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da série de vídeos projetando projetos arquitetônicos com o AutoCAD. E nessa aula agora nós vamos fazer uma planta baixa. Eu escolhi uma planta da internet, básica, com alguns ambientes ali padrão, para vocês começarem a projetar. Então, antes de começar a desenvolver um projeto arquitetônico, tem alguns detalhes que eu já até comentei com vocês em vídeos anteriores que a gente precisa ficar atentos. Então, a gente já passou da fase de prefeitura, a gente já entendeu que a gente precisa conhecer o plano de diretor, o uso e ocupação do solo, né, as leis da prefeitura, a gente já entendeu isso. E a gente já entendeu também que a gente precisa conversar com o nosso cliente. Então, mas como que funciona esse contato com o cliente? Vários escritórios trabalham de várias maneiras diferentes. Eu, particularmente, quando eu vou conversar com o cliente, na nossa primeira conversa, eu tento entender tudo que ele precisa. Então ele vai me falar: Marcela, eu quero construir uma casa, eu quero que tenha 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma garagem para 2 carros. E aí eu começo a perguntar algumas coisas. Eu tenho um briefing, que é um questionário, que eu padronizo ele para alguns tipos de serviços específicos. Então, para serviço de design de interiores, eu tenho um briefing, para serviços arquitetônicos eu tenho outro briefing, que é onde eu faço um questionário mesmo com o cliente. Quando é um projeto presencial, eu mesmo vou perguntando e preenchendo. Quando é um projeto online, eu envio este questionário do Forms mesmo, para eles responderem. E nesse questionário, eu preciso perguntar tudo aquilo que seja importante para desenvolver o projeto. Primeira coisa, gente, a gente precisa entender o terreno. Como que é esse terreno onde a gente vai construir? É um terreno em aclive? É um terreno em declive? Vou precisar mexer com movimentação de terra? Isso é uma das coisas mais importantes e uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. Depois de entender o terreno, entender a prefeitura, a gente vai entender o cliente em si. Então, com esse briefing, com esse questionário, eu pergunto para ele qual a idade das pessoas que vão morar nessa casa, se tem criança, se tem pet, né? Que se você tem animal, de repente você tem que fazer algumas adequações. Se tem alguém com alguma deficiência, para saber se eu posso pôr escada, se é melhor optar por rampas, largura dos corredores e das portas, que isso é muito importante. A gente precisa entender também, naquela cidade ali, qual que é o posicionamento do norte, né? A gente precisa entender como que aquele lote está posicionado, porque conforme as coordenadas, norte, sul, leste, oeste, a gente sabe onde o sol nasce e onde o sol se põe. Então tem alguns detalhes que se baseiam nisso. Por exemplo, o posicionamento dos quartos. O ideal é que a janela dos quartos fique voltada para o leste, para que ele pegue o sol da manhã, que é mais fresco, né? E ali, na parte da tarde, quando o sol está intenso, mais quente, não fique na parede dos quartos, para que você tenha uma noite de sono mais tranquila, mais aconchegante, né? E até mesmo aquele sol da tarde, quando ele estiver batendo ali na sala e na cozinha, a gente posicionar as janelas de acordo que aquele sol, aquela claridade não vai interferir, né, na pessoa que estiver lavando a louça, se a pia estiver ali próxima à janela, ou então dar reflexo na televisão, né? Então são detalhes muito importantes. Mas nessas perguntas com o cliente, a gente precisa entender o gosto do cliente e também as necessidades. Então você pergunta se eles têm algum hobby, se eles precisam de um ambiente específico para desenvolver alguma atividade. Hoje em dia, com o home office, muitas casas precisam de um escritório, né? Então, se tem criança, são muitas perguntinhas que a gente precisa fazer para o nosso cliente antes de começar a desenvolver o projeto. E se vocês quiserem também que eu mostre para vocês como que é esse briefing que eu tenho, que eu aplico aos meus clientes, me pede lá no grupo de WhatsApp. E se você ainda não tá no grupo, eu não acredito. É só tá inscrito aqui no canal, me seguir lá no Instagram e me mandar uma mensagem no direct, falando que você já tá cumprindo com os 2 requisitos, que eu te envio o link para você fazer parte do grupo. Lá eu disponibilizo alguns materiais para vocês, a nossa apostila completinha do curso, também tiro dúvidas e agora também posso mandar lá para vocês esse briefing, que é o questionário que eu faço com o cliente. Então quem tiver interesse me manda lá, comenta aqui no YouTube, eu quero, que eu vou disponibilizar para vocês. Então,
como eu vinha dizendo, a gente precisa entender muitas coisas antes de começar a projetar em si. Mas como nosso objetivo aqui é claro, a gente quer projetar, eu peguei uma planta da internet, algo básico do básico, pra gente fazer planta baixa, corte, fachada, tudo em cima dessa planta que eu peguei pra vocês de exemplo. Então vamos começar. Mas Marcelo, o que tem numa planta baixa? Eu já entendi que é como se cortasse um bolo assim na horizontal. Isso eu já expliquei pra vocês, né? Mas o que tem de informação numa planta baixa? Posicionamento das paredes e divisão dos ambientes, posicionamento e medidas de portas e janelas, nome dos ambientes, área dos ambientes. A gente pode ter layout também, que são os móveis, como que ficam esses móveis dispostos. A gente tem a área total da construção e essa é uma planta baixa, uma planta básica. Então é isso que a gente vai fazer hoje, desenvolvimento de uma planta baixa. No final, vou fazer o checklist para ver se a gente cumpriu todos esses requisitos e se a gente já pode dar sequência para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer os cortes. Então, tenta acompanhar o desenvolvimento ao longo da aula para você fazer junto, mas se você não conseguir seguir o passo a passo junto, vai pausando a minha aula, vai fazendo aos poucos e desenvolve ao longo dessa semana, até a postagem do próximo vídeo, essa planta baixa. Para que quando eu postar o próximo vídeo, onde a gente vai fazer um outro desenho em cima dessa mesma planta, a sua planta já esteja redondinha e 100%. Então vamos lá. Então, para começar o projeto, eu escolhi a cor cian para poder delimitar o terreno. Eu fiz um terreno de frente 10 metros, então eu digitei 1000 para desenhar em centímetros, e profundidade do terreno de 20 metros, então eu digitei 2000. Agora, para fazer a espessura desse muro, eu vou usar o comando offset e vou dar uma distância de 20 centímetros, porque parede externa geralmente a gente faz com 20 centímetros. E aí agora a gente vai poder delimitar a nossa construção. Então eu vou fazer uma linha guia e vou dar um offset de 3 metros para representar esse afastamento frontal. Geralmente a gente pega da linha externa do terreno. Aqui eu peguei da interna, só para a gente ter um pouco mais de segurança nessa distância. Mas a gente pode ir movendo a construção dentro do terreno até achar a melhor posição. Dessa linha de 3 metros, eu vou dar um outro offset de 1,5 metro, que é onde realmente eu vou começar a construir, para depois a gente ter uma certa margem para poder colocar alguns beirais sem avançar nesse recuo de 3 metros. Para poder utilizar a linha interna do terreno como guia para dar offset, eu vou usar o comando explode, para que eu consiga dar offset dessa linha sem que vá o quadrado inteiro, né, o retângulo todo, e sim só a linha que eu clicar. Então, eu usei o comando explode, depois dei um offset para poder dar a fachada lateral aí da casa. Quando eu quero copiar a configuração de uma linha para outra, eu seleciono ela e uso o comando MA. E esse comando me permite copiar a cor, formatação, espessura. Então, agora eu vou só conferir esses afastamentos para vocês conseguirem desenhar aí também. Eu vou dar novamente um offset de 3 metros da margem do meu terreno para poder ver onde eu vou colocar um beiral, até onde eu posso ter uma área coberta sem avançar nos 3 metros do recuo. Toda linha que vai representar a projeção de uma cobertura, ou seja, uma linha que não é uma parede, só está mostrando que é uma área coberta, a gente usa uma linha tracejada. E geralmente numa cor que vai fazer com que ela fique com uma espessura mais fina do que as linhas de parede. Então eu estou delimitando aonde vai ser a área coberta da nossa garagem. Vou pegar uma ferramenta aqui de cota só para confirmar as medidas para vocês acompanharem no desenho de vocês. Agora eu vou dar um offset de 3,10 para a gente começar a delimitar as paredes dos nossos ambientes. Nas paredes internas, a gente usa um offset de 15 centímetros, porque para paredes internas é a medida que a gente geralmente usa, paredes de 15 para paredes internas e de 20 para paredes externas. E o processo para poder fazer as paredes internas e externas é basicamente esse. Utilizando a ferramenta de offset, a gente consegue dar as distâncias. Então, no PDF da planta que eu vou disponibilizar para vocês, vocês conseguem ver as distâncias entre uma parede e outra. Com o trim, a gente consegue limpar as linhas entre duas linhas, né? Então, a gente consegue mudar as cores de paredes que às vezes estão entre outras paredes. A gente consegue também usar o fillet para poder, com raio zero, fechar as paredes em ângulo.
e o MA para copiar as configurações de uma layer para outra. Ou seja, se eu tenho uma cor de uma linha, eu quero que ela se repita em outra, eu clico na linha, dou um MA, Enter e clico na outra linha. Assim, todas as duas vão ter as mesmas configurações. Então, vocês podem pegar o PDF, né? Abre o PDF no celular e vai assistindo o vídeo e pausando para vocês conseguirem acompanhar os comandos que eu estou usando no vídeo, passo a passo certinho, com as medidas do PDF. Essa é a parede onde vai ficar a nossa porta de entrada, então eu vou levá-la um pouco mais para frente para dar volumetria nessa fachada, não ficar uma fachada toda reta. E eu vou fazer também alguns beirais para trazer mais volumetria mesmo para a fachada, ficar esteticamente mais agradável. Além de proteger, né, o morador da casa quando ele for entrar e estiver chovendo, esses beirais também servem como proteção quanto à insolação direta, respingos de chuva. Nós temos sempre que pensar em soluções que sejam estéticas, né, mas também funcionais para a usabilidade da casa. Cada cidade tem seu código de obras e vai ter as suas regras, mas normalmente a gente não pode ter janelas próximas de divisa com afastamento menor que 1,5 m se essa janela estiver virada para o vizinho. Mas caso essa janela esteja virada para frente ou para o fundo, ela também não pode estar totalmente colada na divisa. Então, uma solução que a gente tem é fazer uma parede um pouco mais para frente da parede da construção, com pelo menos 75 centímetros, igual eu estou fazendo aí, para evitar que a pessoa, o vizinho, consiga ver diretamente na janela, mas também que da sua casa você não veja diretamente o vizinho, por proteção mesmo. Essa linha tracejada que eu coloquei é o beiral. É o beiral que pega da garagem até a frente da casa. E ele é tracejado porque a gente não tá vendo ele na altura que o corte de planta ele passa. A gente só consegue ver ele na parte de cima. Mas a gente vê a projeção dele, indicando que esse pedaço aí, ele é coberto. Agora eu estou dando um afastamento da sala até onde vai ser a nossa escada. Então, eu vou fazendo também com offsets, de uma linha para outra. Para fazer uma escada, a gente precisa saber qual é a altura do pé direito da edificação. Essa casa eu vou fazer com um pé direito de 3 metros, mas ela tem 15 centímetros de laje. Então, essa escada ela tem que vencer um vão de 3,15. Então, a gente pega essa altura de 3,15 e divide pela altura do espelho. Cada degrau tem uma altura, essa altura se chama espelho. Quando a gente divide considerando um padrão de um degrau com 17,5 de espelho, a gente tem uma quantidade de 18 degraus. A largura do degrau, que é o que a gente chama de pisante, também é calculada para que a escada ela fique confortável de se subir. Geralmente a gente calcula 2 vezes a altura do espelho mais o comprimento do pisante, precisa ficar entre 63 e 64. É a fórmula de Blondel que se chama. Então, para sua escada ser confortável, ela tem que atender essa regra. Então, para o nosso caso, 2 vezes 17,5 mais um pisante de 28, a gente tem o valor de 63. Então, seria uma escada confortável. Então, a gente definiu que esse espaço aí entre um degrau e outro tem 28 centímetros. Agora, o que eu tô fazendo, essas paredes aí debaixo de um dos lances só da escada, é que essa escada, ela sobe pelo lado de baixo aí, o lado direito, tem um patamar, e o lado esquerdo é o que dá acesso ao pavimento superior. Então, essa parte é elevada. Então, embaixo dessa parte, a gente vai fazer um lavabo. A gente vai aproveitar esse espaço embaixo da escada para fazer um lavabo.
As layers da escada, ou seja, as cores da escada, elas também são diferentes das paredes. As paredes são altas, a gente está cortando elas, né? A escada, a gente está vendo ela de cima, então não necessariamente ela está sendo cortada pelo corte da planta. Então, aquelas visíveis estão com a linha cheia, mas numa espessura mais fina, e aquelas que estão invisíveis, ou seja, estão acima da nossa linha de corte, elas são tracejadas. Agora eu vou fazer algumas modificações nas paredes do fundo, para a gente ter o acesso ao lavabo por dentro da cozinha, mas também de fácil acesso para a área externa, e fazer também um pedaço de uma lavanderia coberta. Eu vou copiar a formatação dessa linha usando o comando MA para as outras linhas de projeção da minha planta. Agora, para nomear os ambientes, o que eu gosto de fazer para não errar o tamanho da letra é pegar uma cota já configurada da escala que eu pretendo usar para o meu desenho, traçar essa cota, eu explodo ela com o comando explode e aí eu copio o texto dessa cota. E aí todo o texto da minha planta, dos nomes de ambientes, eu coloco usando esse tamanho de letra, porque assim eu corro menos risco de errar na hora de plotar o meu desenho e o texto ficar muito pequeno ou grande demais para a escala que eu escolhi. Agora, a gente precisa colocar um nome em todos os ambientes e também colocar a área interna de cada ambiente. Eu acabei achando que esse lavabo ia ficar pequeno demais, então eu decidi aumentar em 25 centímetros apenas a largura dele. Para isso, eu selecionei as paredes que eu queria mover, dei um comando Move, cliquei em um ponto em direção onde eu queria mover e digitei no teclado 25.
Agora a gente precisa começar a fazer as portas, então eu vou dar um offset de 10 centímetros da lateral para poder fazer uma porta. Geralmente a gente deixa esses 10 centímetros que se chama boneca. A gente dá um offset de 10 centímetros e depois a gente dá um novo offset com a largura da porta que a gente quer. Nesse caso é a porta de entrada, então eu fiz ela com 1 metro. A gente poderia deixar a porta aí, mas meu pensamento de que talvez o ideal fosse chegar um pouco para lá, pra gente conseguir aproveitar a parede para um painel da TV, me fez movimentar ela um pouquinho para a direita. Ao lado dessa porta vai uma janela alta, então eu dei um afastamento de 10 centímetros entre a porta e a janela e mais um offset de 1,25 que vai ser o comprimento dessa janela. Agora basta a gente dar um trim entre essas dimensões que a gente demarcou e fazer o mesmo para todas as portas e janelas onde a gente pretende colocar. Para desenhar a porta, basta a gente fazer uma linha lateral com a distância do mesmo vão, né? Então, se a porta é de 80, você vai fazer uma linha de 80, dar um offset de 3 centímetros, como se fosse a espessura da folha da sua porta. A gente pode mudar a layer, dar um join para fazer com que tudo vire um bloco só. Ou não, a gente pode fazer um círculo de raio também da largura da porta. Então, é uma porta de 80, eu vou fazer um círculo de raio 80. A gente muda as layers e dá um trim para poder limpar. E se eu quiser que essa porta vire um bloco para eu usar ela mais vezes, eu posso selecioná-la, dar um BL, que é o que torna ela um bloco, e assim eu consigo utilizar ela várias vezes. Transformando ela em bloco, eu consigo copiar e rotacionar, mover e colocar onde tiverem portas da mesma medida, sem ter que criar uma nova porta.
Agora, para fazer as janelas, a gente cria as linhas que são peitoril, que é a parte de baixo da janela, né? Coloca numa layer onde a espessura é mais fina e dá um offset para o centro da janela. Eu geralmente, se a parede é de 15, eu dou um offset de 6 e 6 de cada lado e represento o vidro. Então, a parte interna é o vidro e as externas são a parede, o peitoril que a gente consegue ver de cima. A gente faz a mesma coisa para todas as janelas. Para o fundo, onde a gente tem uma porta de correr, a gente representa como se fosse a janela, mas na parte interna, onde seria o vidro, a gente pode dividir em folhas, porque a porta de correr geralmente tem folhas, que podem ser uma só, uma fixa e uma móvel, 2 folhas móveis. A gente pode variar conforme a largura desse vão. Também é possível aproveitar a janela para outros lugares, basta copiar, a gente pode também transformar em bloco ou não, mas a gente consegue mover, rotacionar e mudar o tamanho dela. Agora a gente precisa colocar a área dos ambientes. A gente não precisa calcular ambiente por ambiente com base nas medidas, né, de largura e altura. A gente pode utilizar um comando do AutoCAD, que é o comando AA. A gente digita AA no teclado, dá um Enter e a gente clica nos vértices do cômodo, né, nas quinas de cada ambiente. E depois dá um Enter e ele nos dá a área desse ambiente. Quando a gente der o Enter, ele vai mostrar a área tanto junto do nosso cursor do mouse, quanto lá embaixo na caixa onde aparecem as mensagens. A área vai vir em centímetros, porque a gente desenhou em centímetros, mas a gente coloca ela em metros abaixo do nome do ambiente.
Bem abaixo da planta, a gente precisa especificar o nome desse desenho, nesse caso, planta baixa, do pavimento térreo. A gente também precisa colocar a área total desse pavimento e a escala em que ele foi desenhado. Geralmente, o texto de um projeto na escala 1:75, a gente utiliza a altura 15. Então, agora eu vou mudar todo o texto da planta para 15, mais o texto que fica abaixo, eu utilizo ele 10 a mais. Então, se eu estou na escala 1:75, o tamanho da letra é 15, o escrito planta baixa eu vou usar 25. E a área e a escala eu vou usar 15 igual dentro do meu desenho. Geralmente, a gente usa uma regrinha de 3. Se está na escala 1:100, o texto é 20. Então, na 75 é X. A gente calcula e vai achar a letra certa, independente da escala que você quiser. A gente define essa escala a princípio, mas depois, quando a gente for plotar o desenho, pode ser que essa escala mude. Caso ela mude, a única coisa que a gente precisa alterar é o tamanho das letras e o tamanho da letra da cota que a gente vai utilizar. Não precisa mudar mais que isso. Uma outra coisa importante é que a maioria das prefeituras não conta como área construída o beiral, desde que ele não ultrapasse uma determinada medida. Aqui, onde eu moro, geralmente é 75 centímetros. Então, se o beiral não tem mais de 75 centímetros, ele não é considerado como área construída. Então, a gente pode desconsiderar ele no cálculo da área, porque a gente só considera como área construída aquilo que é área coberta. Mas se o beiral tem menos de 75 centímetros, ele não precisa ser considerado. Por que a gente prefere diminuir a área do beiral? Porque as taxas de prefeitura geralmente são com base na área construída, as taxas de cartório também. Então, se a gente reduz essa área excluindo a área do beiral, é favorável. Então, logo abaixo do texto da planta, a gente coloca a área total da edificação, ou seja, a área coberta. Agora a gente precisa colocar as medidas das portas e das janelas. Para portas, a gente coloca comprimento vezes a altura. Ou seja, minha porta tem 1 metro por 2,50 de altura. E para as janelas, a gente utiliza comprimento, altura e peitoril. Nesse caso, nós temos uma janela com 1,25 de comprimento, né? Então, a primeira medida que a gente vai colocar é 1,25. Ela vai ter uma altura de 3,50 e ela fica afastada do piso, ou seja, o peitoril de 50 centímetros. É uma janela baixa.
Agora eu vou copiar um texto qualquer para a gente poder numerar a escada. A escada ela é numerada a partir do 1 e a gente sempre numera no sentido de subida. Então, essa escada sobe para o andar de cima. Então, a gente começa a numerar no pavimento térreo. E aí, por norma, a gente indica a subida com uma setinha e escreve sobe na lateral dessa seta. Já quando a gente desenhar o pavimento de cima, a gente desenha uma seta descendo e escreve desce na lateral da setinha. Agora a gente precisa desenhar a frente, o muro, né? O que a gente tem no muro? Nós temos os portões, portão da garagem, portão de pedestre. A gente pode ter algum detalhe, algum jardim, um vidro fixo. Então agora a gente vai fazer o portão de entrada, também de pedestre, e vamos fazer também um recuo na entrada do portão do pedestre para ter uma laje de proteção, uma marquise, né? Como esse vai ser um portão de correr, a gente vai representar ele na face externa do muro. A gente também precisa colocar uma seta e escrever corre, indicando que é o sentido que ele está correndo quando ele for aberto. Agora, entre o portão de pedestre e o portão da garagem, nós vamos fazer uma parede com vidro fixo e a parede do portão de pedestre nós vamos recuar ela um pouco para que a gente tenha essa marquise de proteção para quem for entrar a pé na casa. Nesse caso, a gente também precisa ficar atento quanto ao comprimento dessa marquise. Se ela tiver mais de 75 centímetros, já é considerado como área construída, então ela teria que entrar na área total da casa.
Eu vou estender essa marquise também sobre toda a extensão do portão de pedestre, para poder gerar uma proteção em cima desse portão, evitar manutenção com pintura com muita frequência. Agora eu vou descer um pouco o texto que mostra o nome da planta, para que a gente consiga fazer a nossa calçada e o rebaixamento da guia do passeio, que é aquela rampa por onde o carro sobe. Essa rampa ela precisa ficar para dentro da calçada e muita gente faz ela errado, faz ela na sarjeta. E aí isso impede escoamento de água, garra sujeira. Então a gente precisa fazer esse rebaixamento para o lado de dentro da calçada, em torno de 50 centímetros para dentro. O comprimento desse rebaixo também varia de acordo com a prefeitura. Normalmente ele tem em torno de 4,80 a 5 metros no máximo, mas ele também pode seguir o comprimento do seu portão, desde que não ultrapasse essa medida. Agora nós precisamos cotar esse desenho. A gente coloca medidas inteiras mostrando a dimensão do terreno, mas também cotas internas mostrando as dimensões da construção dentro do terreno, dos afastamentos, dos beirais. Tudo isso precisa ser cotado. Normalmente a gente faz cotas alinhadas, a gente não cota elemento solto. Então, uma cota que a gente começou numa ponta, a gente tenta levar ela até o final, para que não fiquem cotas soltas. Seu desenho precisa estar organizado, então se suas cotas estão alinhadas, ele vai ter mais chances de estar organizado. Para saber se você colocou cota suficiente, você precisa ir de ambiente em ambiente e ver se você consegue ter as duas dimensões dele pelo menos. Se você tem as duas dimensões de cada ambiente, quer dizer que as cotas são suficientes. O ideal também é evitar que as cotas se cruzem, mas isso já é um pouco mais difícil. É raro a gente conseguir que nenhuma cota se cruze. Querendo ou não, alguma vai acabar passando pela outra. Caso as cotas fiquem em uma posição que fica difícil de cotar
o comprimento total, de fora a fora no seu desenho, você pode mover elas e colocar no melhor posicionamento. Com a ferramenta Insert, a gente consegue buscar alguns blocos prontos. Então, agora eu vou pegar o bloco de nível para a gente colocar os níveis em planta, porque a sua construção muito raramente vai ter o mesmo nível em toda a extensão da obra, né? Então, a gente usa os níveis para demarcar aonde tem diferença de nível. Normalmente, da rua para a entrada da casa tem degrau, da varanda para a entrada da sala, por exemplo, e a gente precisa especificar esses níveis em planta. Esses níveis a gente coloca eles ou em metro ou em centímetro. Como todas as minhas medidas estão em centímetro, eu prefiro colocar os níveis também em centímetros, mas muita gente segue o padrão de deixar em metros. E para finalizar, o layout. Então, já deixei alguns bloquinhos ali, fáceis para a gente poder colocar dentro dos ambientes, mas existem muitos sites que a gente consegue entrar, fazer um cadastro simples com o seu e-mail, que você consegue baixar famílias inteiras de mobiliário, de decoração, de vegetação. Então, basta dar uma pesquisada no Google para blocos para AutoCAD, que a gente consegue achar muita coisa pronta, não precisa se preocupar em desenhar esses bloquinhos. Para um projeto arquitetônico simples, onde o seu serviço não vai ser um projeto de interiores detalhado, com desenho de móveis e armários, a gente pode usar esses bloquinhos prontos para o cliente ter uma noção de espaço, o que cabe nessa sala, o que cabe nesse quarto, porque esses blocos geralmente estão em escala, mas é bom vocês conferirem se realmente esse sofá tem uma dimensão real de um sofá. Porque o cliente vai olhar e vai pensar, olha, na minha sala vai caber esse móvel, no meu quarto vai caber essa cama. Mas, quando o cliente quer um projeto mais específico, entra na parte de projeto de interiores. Esse layout que a gente especifica no projeto arquitetônico, no projeto que vai para a prefeitura ou até mesmo para a obra, é simplesmente para o cliente entender o que cabe dentro do espaço dele, né? O que ele vai utilizar ali, mas quando for fazer os projetos complementares, precisa definir bem se realmente será essa posição, por exemplo, de uma televisão, do ar-condicionado, da geladeira, de um fogão elétrico, do vaso, da pia. Isso precisa estar bem definido, porque os outros projetos dependem desses pontos. Para projeto elétrico, hidráulico, a gente precisa ter esses pontos definidos de forma correta. Mas, a princípio, a título apenas de curiosidade de saber o que cabe dentro do seu ambiente, a gente utiliza esses blocos.
pessoal, eu tentei fazer um vídeo bem completo para vocês, não acelerei o vídeo para vocês conseguirem acompanhar realmente o passo a passo do desenvolvimento. E eu sei que agora, quando a gente for fazer o outro pavimento, vocês já vão estar muito mais treinados, já desenhando mais rápido, conseguindo acompanhar mais. Como o vídeo já ficou muito longo, eu vou deixar o primeiro pavimento para a gente desenvolver uma segunda videoaula. E assim ficou a nossa planta baixa do pavimento térreo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A planta de vocês ficou linda? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido desenvolver bem ao longo dessa aula. Se você ainda não conseguiu terminar o seu desenho, pausa a aula, volta, assiste ela mais algumas vezes, deixa a sua planta prontinha, porque na próxima aula a gente vai seguir para os próximos desenhos, mas em cima desse mesmo projeto. Então, você precisa ter essa planta bem feita, para que quando você for fazer os cortes, a fachada, você possa seguir essa planta como referência. Combinado? Vejo vocês na próxima aula.